Então, continuando aqui, estamos na aula 2 agora. Nessa videoaula a gente vai tratar das seguintes operações. Quando temos aqui infinito mais infinito, né? Qual o resultado dessa operação? Ou infinito vezes infinito, qual seria o resultado também dessa operação, né? Então a gente vai analisar essas situações. Na próxima aula, vamos falar sobre as seguintes operações: infinito menos infinito, infinito vezes zero, como também infinito dividido por infinito, né? Qual é o resultado dessas operações, tá ok? Então, nessa primeira videoaula, vamos falar das nossas operações de soma e multiplicação. Beleza, pessoal? Só que aqui envolvendo o símbolo de mais infinito com mais infinito e mais infinito com mais infinito, ou seja, quando a nossa função tende para mais infinito, certo? Então, para explicar essa situação, né? Então, aqui a gente poderia até resolver meio que intuitivamente. Perceba que nessa situação, né, e a gente vai provar isso aqui, mostrar com exemplos, né? Perceba que nessas duas situações, a nossa função, né, o limite da nossa função, por exemplo, imagine isso aí, está tendendo para mais infinito. Por isso que eu não coloquei o símbolo de mais aqui. Aqui também, estamos somando a esse mais infinito, né, um outro mais infinito. Então, é quase que óbvio, né, que quando uma função está tendendo para mais infinito e somamos com uma outra função que tende a mais infinito, que esse resultado aqui daria mais infinito. Da mesma forma aqui, certo? Para explicar isso aqui, para explicar que essa soma tende para mais infinito, vamos fazer o seguinte. Vamos expressar, né? A gente sabe que o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, a gente sabe que esse resultado aqui, ele tende para mais infinito, já que o nosso denominador tem um expoente par. Da mesma forma, o limite da função 1 sobre x elevado a 4, quando x tende a zero, isso aqui também é igual, né, ou tende para mais infinito. Vamos pegar uma terceira situação. O limite da função 1 sobre x elevado a 6, quando x tende a zero, isso aqui também é igual a mais infinito, certo? Então, aqui está as situações que queremos, ok? Para exemplificar essas contas, né, essas operações que falamos aqui. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, e para a gente enxergar, né, que a soma de mais infinito com mais infinito é igual a mais infinito. Por exemplo, vamos somar essas duas funções aqui. Então, eu tenho aqui o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, né, eu vou somar com o limite da função 1 sobre x elevado a 4, com x também tendendo a zero. O resultado, a soma dos limites de duas funções, nada mais é que o limite da soma dessas funções, certo? Pelas propriedades dos limites. Então, temos aqui 1 elevado a x, 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x elevado a 4, com x tendendo a zero. Isso aqui nada mais é que o limite, né? Vamos encontrar o denominador aqui, aliás, o MMC, que é x elevado a 4, e isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 1 com x tendendo a zero. E esse resultado aqui, né, nada mais é que mais infinito. Isso aqui a gente aprendeu na soma, ou melhor dizendo, nos limites infinitos, ao calcular isso aqui. Certo, pessoal? Então, perceba que a soma dessas duas funções, né, ou seja, o que temos aqui nada mais é que mais infinito somado com mais infinito, certo? Ou seja, temos essa primeira situação aqui e mostramos que se você quiser fazer um outro exemplo, por exemplo, pegar o limite dessa função e somar com o limite dessa função, você irá encontrar também como resultado mais infinito, certo? Ou seja, toda vez que eu tenho o limite de uma função que tende para mais infinito e eu somo um limite de uma outra função que tende a mais infinito, o resultado será mais infinito. Então, quando temos essa operação aqui, o resultado é igual a mais infinito. Você vai ver que nessas operações aqui, né, isso aqui já não vai ser verdade. Né? Então, por exemplo, infinito menos infinito, os resultados aqui irão ficar variando. Aqui, por exemplo, eu poderia encontrar mais infinito, aqui encontraria zero. Se eu pegasse essa função com essa outra função, eu poderia encontrar, por exemplo, menos infinito. Então, o resultado iria ficar variando. Por isso que chamamos essas operações aqui, né, essa situação aqui, ou essas situações de uma indeterminação. Tá ok? Vamos agora explicar ou exemplificar essa situação, né? Qual seria o resultado? Então, da mesma maneira, intuitivamente a gente sabe que mais infinito, imagine um número que está variando, né, para mais infinito, e multiplicar por um outro ele está também tendendo a mais infinito. Essa multiplicação é quase que certo que vai dar também mais infinito. Então a gente poderia explicar, né, da mesma forma que explicamos aqui, só que agora com uma
multiplicação. Vamos dar a cor da caneta aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegasse aqui o limite de 1 elevado a x ao quadrado com x tendendo a zero e multiplicasse pelo limite da função 1 sobre x elevado a 6 com x tendendo a zero, né? O resultado dessa operação nada mais é que o limite do produto dessas funções. Aprendemos isso aqui nas propriedades dos limites, certo? Então temos aqui 1 sobre x elevado ao quadrado por 1 sobre x elevado a 6, o produto dessas duas funções, com x tendendo a zero. O resultado dessa operação nada mais é que o limite, o produto aqui numerador com numerador é 1, aqui teríamos x elevado a 8, certo? Com x tendendo a zero. E o limite dessa função também é mais infinito, certo, pessoal? Então, como vimos intuitivamente, né, o limite do produto dessas funções também tende para mais infinito. E se você quiser pegar outras funções aqui, por exemplo, pegar o limite de 1 sobre x elevado a 4 e somar com o limite de 1 sobre x elevado a 6, né, com x tendendo a zero, você também iria encontrar no produto desses limites, iria encontrar mais infinito, certo? Isso aqui é meio que intuitivo, né? Então, perceba que se eu multiplico, se o limite dessa função, e a gente viu ali, ele tende para mais infinito, né? Então, o limite dessa função aqui, vimos que ele tende para mais infinito, certo? Foi o que vimos aqui. E o limite dessa função, ele também tende para mais infinito. Ora, se eu multiplicar um número que está crescendo ilimitadamente com um outro número que está crescendo ilimitadamente, é óbvio que o resultado desse produto vai ser também um número muito grande e positivo, certo? Seria um número que está também crescendo ilimitadamente, já que o produto dos outros dois números, né, imagine um número real positivo multiplicado com outro número real positivo. Poderíamos fazer essa analogia, certo? Mesmo o símbolo do infinito não sendo um número real, mas é um número que está variando para mais infinito, né? Ou seja, está crescendo ilimitadamente. Então, aqui teríamos exemplificações, né, que infinito com infinito, né? Então, lembrando que aqui é mais infinito com mais infinito, isso aqui vai ser mais infinito. E mais infinito multiplicado com mais infinito, isso aqui vai ser igual a também mais infinito. Eu poderia pedir para você aqui como exercício, tente encontrar, por exemplo, o produto de mais infinito com menos infinito, né? Eu já digo para vocês aqui que esse produto vai ser igual a menos infinito, certo? Mais infinito, um número muito grande, um número que está crescendo ilimitadamente, multiplicado por um número que está decrescendo ilimitadamente. Se aqui é um número, né, mesmo que variando, positivo, e aqui é um número que está variando, mas é negativo, o produto desses números, né, que estão variando, vai ser igual a um número negativo, né? Tente mostrar através desses exemplos aqui. Então, você poderia pegar uma função, por exemplo, o limite da função, certo? Menos 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero. Isso aqui, você deve concordar comigo, que vai ser igual a menos infinito, certo? Então, tente pegar essa função aqui e multiplicar, por exemplo, por essa função. Então, vamos ter menos infinito multiplicado por mais infinito. Você vai ver que o resultado vai ser menos infinito. Tá ok, pessoal? Então, aqui está a situação, essa primeira situação aqui, tá ok? Na próxima aula, vamos tratar das indeterminações, tá ok? Então, espero vocês lá. Até mais.